Vem me buscar, sussurrei. Mal sabia eu que o chefe da máfia tinha ouvido o meu medo naquela noite. O vão da escada da Calder House cheirava a chuva e a cera de chão, e lembro-me de pensar que era uma coisa estranha para notar antes de morrer. As minhas costas encostavam-se à porta do armário de roupa branca na patamar do segundo andar, e a festa privada na sala azul tinha ficado em silêncio, mas de um jeito errado. Os homens riem de uma certa maneira quando bebem, riem de outra maneira quando param de beber e começam a decidir. Tinha ouvido esse segundo tipo de riso 3 vezes na minha vida. E todas as vezes vinha de alguém prestes a magoar uma pessoa mais velha por dinheiro. Esse era o som que vinha agora através da parede. E estava a aproximar-se da porta. Alguém naquela sala já tinha dito a palavra herança 2 vezes, e alguém mais já tinha respondido com a palavra convencer. E eu tinha entendido, parada muito imóvel com a palma da mão na prateleira da roupa branca, que a segunda palavra era a perigosa. Peguei no telefone fixo do pequeno escritório atrás do armário de roupa branca e marquei o único número que sabia de cor. O meu pai atendeu ao segundo toque, porque ele tem 72 anos, e atende sempre ao segundo toque. Não levantei a voz. Não podia. 2 dos homens da sala azul estavam mesmo do outro lado da parede, perto o suficiente para eu ouvir o gelo numa das suas canecas. A minha mão que segurava o auricular tinha ficado completamente seca. A minha boca estava do mesmo jeito. Quando se tem medo a um nível que o corpo entende antes da mente, a umidade é a primeira coisa que nos abandona. E lembro-me de pensar absurdamente que não conseguiria engolir se precisasse de falar mais alto que um sussurro. Pai, sussurrei, vem me buscar. Eu não sabia que um homem de 53 anos chamado Rocco Belforte estava sentado a 1 metro do meu pai, na garagem da Route 9, a beber café mal de um copo de papel. Não sabia que Rocco tinha reconhecido uma voz a sangrar através do altifalante do telefone. Uma voz suave, amarga, pertencente a um homem a quem ele tinha proibido de usar o seu nome 2 invernos antes. Não sabia que quando o meu pai disse, "Querida, espera um pouco", Rocco Belfort já tinha pegado no seu casaco e dito muito baixinho ao meu pai, "Owen, entra no carro." Não sabia que o meu pai, que conhecia Rocco há 28 anos, já tinha pegado nas chaves do painel, perto da porta da garagem, sem fazer uma única pergunta. Os próximos 20 minutos da minha vida correram sobre um trilho estranho e fino. Ouvi a porta da sala azul abrir. Ouvi botas no tapete do corredor. Ouvi um homem chamado Terence perguntar com uma voz projetada para soar educada se os 2 casais idosos, que eram donos das propriedades da esquina na Foundry Lane, queriam assinar ou se queriam continuar a dificultar as coisas. Eu tinha registrado esses casais pessoalmente. Tinham mais de 80 anos. Um deles tinha me trazido um frasco de beterrabas em conserva e disse-me que a receita era da mãe dela na Croácia. O outro casal vinha à estalagem todos os outonos, desde antes de eu nascer. E a esposa chorava sempre na primeira noite, porque a irmã dela tinha morrido lá em 1994, e o quarto em que ficavam tinha sido o favorito da irmã. Eram essas as pessoas que os homens da sala azul estavam a preparar para pressionar. Fiquei no armário de roupa branca com o auricular no peito e tentei respirar como uma pessoa respira quando não está lá. O meu nome é Mavi Calder. Tenho 29 anos. Sou a gerente noturna de uma estalagem de 12 quartos que a minha mãe construiu e o meu pai manteve, acima do rio perto de Cold Spring, Nova York. Antes dessa noite, nunca tinha ouvido o nome Belforte ser pronunciado em voz alta. Antes dessa noite, nunca tinha conhecido um homem cuja quietude pudesse silenciar uma sala. Preciso de vos contar o que aconteceu a seguir, porque ainda não o entendo completamente. E porque a última coisa que encontramos na garagem do meu pai manteve-me acordada todas as noites desde então. O homem que subiu as escadas da estalagem não subiu como os homens sobem quando estão zangados. Subiu como a água enche uma cave, decidindo silenciosamente o que tocar. Abri o armário de roupa branca meio centímetro quando ouvi a porta da sala azul abrir com um estrondo e vi-o pela primeira vez, e o meu cérebro recusou-se por um segundo inteiro a processar o que estava a ver. Um homem alto num casaco cinzento escuro, cabelo a ficar prateado nas têmporas, mãos vazias e soltas ao lado do corpo. Ele não estava a suar. Ele não estava a apressar-se. Ele passou por Terence sem o tocar.
E Terence, que nunca tinha ficado quieto na minha presença, nos 2 meses em que tinha estado a beber no meu bar e a dizer ao empregado exatamente o quão importante ele era, ficou quieto. Onde está o gerente de serviço? Disse o homem, e a sua voz era baixa, e ele não formulou como uma pergunta. Saí do armário porque não sabia o que mais um gerente de serviço deveria fazer. Ele olhou para mim por um momento longo e imóvel, e depois disse o meu nome. Não, senhorita, não você. O meu nome, Maeve. Disse-o como se o tivesse carregado no bolso. O teu pai mandou-me, disse ele. Pega no teu casaco. Anda comigo. Não olhes para ninguém naquela sala. Replayei essa caminhada pelas escadas da frente da estalagem, muitas vezes na minha cabeça. Lembro-me da fotografia emoldurada da minha mãe, junto à recepção. Lembro-me da chuva, na luz da varanda. Lembro-me dos casais mais velhos na sala que não sabiam o quão perto tinham chegado de algo terrível. Lembro-me de Terence na porta da sala azul a ver-nos sair. E lembro-me da forma exata que o seu rosto fez quando percebeu que o homem do casaco cinzento não ia ser falado, nem pago, nem convencido. Era o rosto de um homem que acabou de perceber que o chão em que estava de pé pertencia a outra pessoa e que lhe pertencia há mais tempo do que ele estava vivo. Chegamos ao parque de Gravilha. Havia um sedã preto e o meu pai estava ao lado dele, com o seu casaco de mecânico. E quando me viu, fechou os olhos por uma respiração completa antes de os abrir novamente. Aquilo, mais do que qualquer outra coisa naquela noite, disse-me o quão assustado ele tinha estado. O meu pai não fecha os olhos. Maeve, disse ele. Este é o Rocco. É um cliente antigo meu. Ele vai ajudar-nos hoje. Entra no carro, querida. E lembro-me que ele não disse a palavra amigo. Disse cliente. O meu pai escolhe as suas palavras como um mecânico escolhe uma chave inglesa. E a palavra que ele escolheu naquela noite era uma que eu ainda não entendia. Entrei no banco de trás do sedã. Rocco entrou na frente. Ninguém falou nos primeiros quilômetros. E é aí que a história que a maioria das pessoas contaria termina e onde a história que eu realmente vivi começou. Porque ao contornarmos a curva na antiga Laticínios, Rocco Belfort disse sem se virar: os homens lá em cima usaram o meu nome. Preciso que me contes tudo o que viste, exatamente como viste. E preciso que entendas que se omitires algo para me poupar embaraço, as pessoas morrem. Contei-lhe. Contei-lhe sobre Terence. Contei-lhe sobre os casais idosos na Foundry Lane e os 2 na Riverbend Road. Contei-lhe sobre o caderno que tinha visto aberto na mesa da sala azul, as colunas de endereços, as cruzes, os nomes circulados 2 vezes a vermelho. Contei-lhe porque o meu pai estava no banco do passageiro e o meu pai tinha assentido uma vez, muito pouco, quando hesitei. Quando terminei, Rocco ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse calmamente: esses homens não trabalham para mim. Trabalham sob o meu nome, o que é pior. Se alguma vez tiveram um momento em que toda a vossa compreensão de uma situação mudou como uma chave numa fechadura, por favor, avisem-me nos comentários porque foi isso que me aconteceu no banco de trás daquele sedã. Eu tinha assumido que estava a ser resgatada por um homem perigoso. Percebi lentamente que estava a andar ao lado de um homem perigoso que estava mais furioso com o uso indevido do seu nome do que com o perigo para um estranho. Eu ainda não sabia se isso era melhor ou pior. Só sabia que ele não tinha perguntado uma vez o que lhe devia pela viagem, e que na minha experiência, até aquele ponto, todo homem que não dizia o preço em voz alta já estava a planear escrevê-lo mais tarde. Quero fazer uma pausa aqui para uma pequena coisa. Se esta introdução já vos arrepiou, façam-me um favor e toquem no botão de like e subscrevam, porque esta história vai continuar a dar voltas e quero saber que estão comigo. Há 3 armadilhas separadas ainda à minha frente nesta história e eu não vi nenhuma delas a chegar. Rocco não me levou para uma mansão. Levou-me para uma estreita casa de coche de tijolo, atrás de uma florista, na orla de Peekskill, e sentou-me a uma mesa de cozinha com tampo de esmalte lascado e fez-me uma chávena de café que não era muito doce porque ele tinha observado, no espaço de uma viagem de carro, a forma como eu colocava de lado o pacote de açúcar que o meu pai me ofereceu. Essa foi a primeira pequena coisa que ele disse. Ficarás aqui 2 noites enquanto cuido dos homens que usaram o meu nome. O teu pai está a uma porta de distância. Há um cão.
O nome dele é Rook. Ele é velho e ressona. Não o pises. Se fores à cozinha à noite, acende a luz pequena sobre o fogão, não a de cima. Zeli não gosta da de cima. Ele foi deixado numa casa com uma luz de cima acesa por 2 dias antes de eu o encontrar. Ele lembra-se. Rook era um mastim misto de 11 anos, com pelos grisalhos à volta do focinho e ancas que já não funcionavam como deviam. Tinha sido resgatado por Rocco, disse-me o meu pai mais tarde, de uma quinta hipotecada onde os proprietários tinham sido arrastados à força por pessoas que usavam as cores de outra família. Rocco tinha voltado para buscar o cão pessoalmente 3 dias após a apreensão e tinha-o levantado para o banco do passageiro do seu próprio carro porque Rook já não conseguia saltar. Essa foi a segunda pequena coisa. Eu arquivei-a. Eu arquivo coisas. É um hábito que nas semanas seguintes salvaria a minha vida mais de uma vez. Essa é a coisa que os mais velhos sabem que os mais novos esquecem. Os pequenos detalhes raramente são pequenos. São os recibos que uma pessoa deixa para trás quando não sabe que está a ser lida. Disse a Rocco na segunda manhã que não me mudaria para nenhuma casa segura de luxo. Disse-o educadamente. Disse-o com a minha caneca de café nas 2 mãos. Disse: o meu pai está aqui. A minha estalagem fica a 16 quilômetros daqui. Os meus hóspedes confiam que a recepção seja atendida por uma pessoa que sabe os seus nomes. Se querem proteger-me, protejam-me num lugar onde eu ainda possa ser uma pessoa. Ele olhou para mim por um longo momento e depois assentiu e disse: é um pedido justo. Ele não sorriu, mas algo atrás dos seus olhos moveu-se, e senti pela primeira vez em muitos anos que tinha sido ouvida por alguém que não tinha que ouvir, e que estava a escolher naquele momento fazer uma exceção para a filha de um homem que uma vez se recusara a aceitar o seu dinheiro. A primeira armadilha veio 4 dias depois, e ainda não sei qual deles a desenhou, apenas que foi elegante. Eu tinha estado no pequeno escritório de Rocco, por cima da florista, a entregar uma declaração assinada sobre a sala azul, quando um telefone tocou na sala ao lado, e Rocco saiu para atendê-lo. Estive sozinha no escritório por talvez 90 segundos. Não abri uma gaveta. Não toquei em nenhum papel. Deixei o meu casaco sobre o braço da cadeira e sentei-me e esperei. E então ele voltou e levou-me para casa. Nessa noite, ao pendurar o meu casaco no gancho na arrecadação do meu pai, senti o peso no bolso interior. Alcancei e encontrei um envelope de Manila, selado, grosso, inconfundível. Não o abri. Sabia o que era pelo toque. Sentei-me no degrau da arrecadação com o casaco no colo e fiz a única coisa que pensei em fazer. Liguei para Rocco. Ele veio dentro de 1 hora. Não bateu à porta. Olhou para o envelope. Olhou para mim e observei em tempo real uma decisão a ser ponderada atrás dos seus olhos que poderia ter acabado muito mal para mim. Então lembrei-me de algo. 2 dias antes, tinha fotografado o meu próprio casaco. A costureira da estalagem tinha me pedido para lhe enviar uma foto de um botão solto antes de reordenar a linha. A fotografia tinha um carimbo de data-hora. Na foto, o bolso interior do meu casaco estava claramente visivelmente vazio, e a foto tinha sido tirada 40 minutos antes de eu sequer ter posto os pés no escritório de Rocco. Entreguei-lhe o meu telemóvel. Ele olhou para a foto por muito tempo. Depois olhou para o envelope. Depois olhou para o teto e entendi que ele não estava a olhar para o teto. Ele estava a pensar em qual das suas pessoas tinha estado naquele escritório nos 90 segundos em que eu estive sozinha. Havia apenas 3 nomes naquela lista. Pude vê-lo a contá-los atrás dos seus olhos e pude ver também que um dos 3 nomes era o nome de alguém que ele conhecia desde que era rapaz. Alguém quer que eu deixe de confiar em ti, disse ele finalmente. Eles estão muito cedo para fazer isso, o que significa que têm medo de quão rápido eu já o faço. Não sabia o que dizer a isso. Por isso, não disse nada. Essa foi a terceira pequena coisa. Ele notou. Eu vi-o notar. Ele colocou o envelope no degrau da arrecadação entre nós, como se fosse um pequeno animal morto. E disse-me muito simplesmente: guarda a foto. Guarda o casaco. Não contes a ninguém o que acabaste de me dizer, incluindo o teu pai, até que eu diga que é seguro, especialmente não ao teu pai. Ele é um homem bom, e os homens bons têm o hábito de tentar consertar as coisas, dizendo-as em voz alta.
A segunda armadilha veio uma semana depois, e foi mais feia. Eu tinha estado a dormir no pequeno quarto de hóspedes por cima da florista, nas noites em que a estalagem estava calma, porque as pessoas de Rocco tinham limpado, e Hook gostava do radiador lá, e eu, sem querer, tinha começado a gostar do som de Hook a respirar no escuro. Uma noite, um dos homens de Rocco, um capitão silencioso chamado Mateo, entrou com um telemóvel descartável numa saco plástico e colocou-o na mesa da cozinha sem me olhar. O telemóvel tinha sido encontrado debaixo do colchão, no quarto de hóspedes. Continha 3 mensagens de texto trocadas com um número pertencente a uma família rival em Nova Jersey. As mensagens eram vagas, mas suficientemente incriminatórias para me prender. Rocco leu-as 2 vezes. Depois pousou o telemóvel e perguntou-me calmamente quando tinha mudado as lençóis naquele quarto pela última vez. Eu disse-lhe que as tinha mudado no dia anterior, terça-feira, por volta das 16. Ele perguntou se mais alguém tinha entrado no quarto desde então. Eu disse, apenas Rook, e apenas a empregada, uma mulher chamada Anna, que estava com Rocco há 11 anos, e apenas brevemente o motorista de Cília, um homem chamado Franco, que tinha entrado para deixar um pacote de charutos para Dominic e tinha ido ao quarto de hóspedes usar a pequena casa de banho lateral. Rocco chamou Rook. Rook veio lentamente porque Rook faz tudo lentamente. Rocco estendeu o saco plástico. Rook cheirou-o uma vez e depois as suas orelhas caíram para trás e a sua cauda baixou e ele fez um pequeno som infeliz na sua garganta. Rocco pousou o saco. Pediu a um dos seus homens para fazer passar Franco pela porta com alguma desculpa inventada. Franco passou assobiando. Rook fez o mesmo som e virou a sua grande cabeça. Não era prova. Rocco disse-o em voz alta 2 vezes, tanto a mim como a Mateo, mas foi o suficiente para o atrasar. Rook estava a reagir a um solvente, o tipo forte e amargo usado em oficinas. Franco trabalhava numa oficina nos fins de semana. Quem quer que tivesse plantado o telemóvel tinha manuseado com mãos a cheirar a esse solvente, e depois, em algum momento nas últimas horas, ou tinha passado a Franco, ou era Franco. Nessa noite, sentei-me com Rook no chão da cozinha e pus a minha mão na placa larga e plana da sua cabeça e disse, obrigada em voz alta, porque um cão pode agradecer, e porque ainda não podia dizê-lo ao homem que o tinha resgatado. Rocco estava na porta, eu não o vi de imediato. Quando o vi, ele não entrou. Ele observou, depois subiu as escadas. Ouvi as tábuas do soalho acima de mim rangerem num padrão lento que mais tarde entendi ser um homem a passear. A terceira armadilha, não a sobrevivi tão limpa. Rocco, a testar algo, contou-me uma rota de navegação que ele estava a atravessar os pátios perto de Yonkers na terça-feira seguinte. Contou-me apenas a mim. Mencionou uma vez a mesa da cozinha, numa frase passageira sobre o trânsito na serra e um eixo partido que ele tinha pedido ao meu pai para olhar. 2 manhãs depois, uma equipa inimiga estava à espera naquele pátio. Rocco perdeu 2 homens antes de as suas pessoas limparem. Um deles, soube mais tarde, era um pai de 3 filhos de Yonkers que tinha pedido a Rocco no Natal para ser o padrinho do seu filho mais novo. Ele não levantou a voz para mim. Ele não levantou a voz para ninguém. Simplesmente parou de falar comigo por 3 dias completos. Comi as minhas refeições em silêncio. Passei Rock em silêncio. Entendi que uma porta se tinha fechado numa casa onde eu não tinha percebido que estava a viver e não sabia como abrir novamente. O meu pai viu isso na minha cara na 4ª manhã e perguntou, e eu contei-lhe, e ele disse calmamente, Mavi, ele não é estúpido. Dá-lhe um pouco de tempo. Alguns homens têm que pensar no escuro antes de poderem pensar à luz. Mas eu não tinha a certeza se Rocco me daria algum. A ruptura, quando veio, veio de lado. Veio através de Dominic. O tio Dominic Belafort tinha 76 anos. Tinha ajudado o pai de Rocco a construir a família há 30 anos. Anos antes de o conhecer, ele tinha sofrido o que todos descreveram como um AVC leve. E desde então, vivia num quarto amplo e soalheiro na parte de trás da propriedade de Westchester de Rocco, a beber caldo fino, a esquecer nomes, a dar palmadinhas nos braços das mulheres que lhe traziam a medicação. Ele tinha me pedido na minha segunda visita para o ajudar a separar os seus comprimidos num organizador de plástico, porque as suas mãos, disse ele,
já não eram o que eram. Eu tinha-o ajudado. Tinha-o ajudado todas as quartas-feiras à tarde durante 3 semanas. Era uma pequena gentileza. Não me custou nada. Ele gostava de mim. Ele contava-me histórias sobre o rio Hudson nos anos 60, sobre barcaças e apagões, e uma mulher chamada Lily, que tinha um restaurante em Beacon. Ele perguntava sobre o meu pai. Perguntava sempre se a estalagem estava calma. Na quarta-feira após o pátio de Yonkers, os comprimidos da tarde de Dominic estavam errados. 2 deles eram da cor e formato corretos, mas a dosagem errada, e um deles era uma medicação que ele nunca tinha sido prescrito. Ele tomou-os às 15 horas. Às 15h30, o seu pulso subiu para 130 e a sua respiração ficou superficial e ofegante. E eu estava em pé sobre ele com o organizador de comprimidos na mão. Quero que entendam o que aconteceu nos próximos 90 segundos, porque é o momento em que deixei de ser uma pessoa a quem as coisas aconteciam e comecei a ser uma pessoa a fazer coisas. Eu podia ter deixado cair o organizador. Eu podia ter saído da sala e lavado as mãos e preparado a minha defesa, porque já entendia pela forma como os comprimidos estavam errados nos pequenos poços de plástico que isto seria atribuído a mim. Em vez disso, sentei-me na beira da cama de Dominic e pus 2 dedos no seu pulso e contei e disse à mulher à porta para me trazer a enfermeira e uma garrafa de carvão ativado da casa de banho dos hóspedes e para chamar o médico que Rocco mantinha em contrato, e eu disse tudo isto com a mesma voz plana que uso quando um hóspede reclama de um quarto, porque essa é a voz que faz as coisas acontecerem. O médico chegou em 11 minutos. Dominic viveu. Ficou grogue por 2 dias e sem discussões por 1 semana. E no 3º dia, ele apertou-me a mão e disse-me à frente de Rocco que eu tinha uma cabeça firme e que ele estava muito feliz que o filho do seu irmão me tivesse trazido para casa. Lembro-me que ele chamou Rocco filho do seu irmão, não sobrinho. Lembro-me de pensar que era uma forma formal de falar. E depois afastei o pensamento. Rocco não disse nada. Ele olhou para mim através da cama de Dominic por um longo momento ilegível. E depois naquela noite na cozinha com Rook a dormir no chão e ninguém mais na sala, ele disse a coisa que mudou tudo. Todas as vezes, disse ele. Todas as vezes que começo a confiar um pouco mais em ti, algo aparece. O casaco, o telefone, a raiz, agora os comprimidos. É um padrão, não é aleatório, é um teste. E não acho que sou eu a ser testada. Acho que sou eu a ser testada. Sentei-me em frente a ele. Pus as minhas mãos planas no esmalte. Disse. Reparei na mesma coisa há cerca de 10 dias. Tive medo de te contar. Pensei que se dissesse em voz alta, pensarias que estava a inventar uma história para explicar a próxima. Ele olhou para mim por muito tempo, e depois quase sorriu e disse, Mavi, ninguém inventa uma história que apresente uma fotografia de um botão solto. Foi nessa noite que fizemos o nosso plano. Se alguém estava a medir quanta evidência seria necessária para Rocco se virar contra mim, daríamos a eles a resposta que queriam. Daríamos a eles uma fratura. Daríamos a eles um colapso público. E depois observaríamos muito cuidadosamente qual a mão que se estenderia para apanhar os pedaços. Antes de vos contar como correu, quero perguntar-vos algo honestamente. Se estivessem no meu lugar, e o homem que subiu as vossas escadas num casaco cinzento vos pedisse para o ajudar a mentir à sua própria família sobre o estado do seu próprio coração, teríeis dito sim? Digam-me nos comentários. Tenho curiosidade se as pessoas a ver isto teriam feito a mesma escolha que eu, porque ainda não tenho a certeza se fiz a escolha certa. Construímos a fratura cuidadosamente ao longo de 3 dias, como um cenógrafo constrói um cenário. Rocco levantou a voz para mim num jantar de família por algo pequeno e injusto. Um comentário sobre um conjunto de chaves em falta e uma entrega à estalagem que se atrasou. E eu encolhi-me, como as pessoas encolhem quando a pessoa que grita é alguém de quem começaram a gostar, e eu saí da mesa e não voltei no dia seguinte nem no seguinte. Rocco enviou uma mensagem através de Mateo, dizendo que a proteção do meu pai continuaria, mas que eu já não era bem-vinda nas casas Belafort. Mudei as minhas coisas do quarto acima da florista. Rook observou-me a empacotar. Ele pôs a cabeça no meu saco de desporto e não o levantou, e tive que deslizar o saco para fora de debaixo dele 1 centímetro de cada vez,
E chorei na entrada de automóveis pela primeira vez desde que era criança. Celia Belafort, a irmã de Rocco, de 47 anos, veio ver-me à estalagem 6 dias depois. Era elegante e cuidadosa, vestia um casaco de camelo e joias douradas nas orelhas. E trouxe-me um pequeno prato de bolachas de amêndoa. E disse-me com uma voz cheia de pena bondosa que sempre soube que Rocco acabaria por cair na razão. Disse que sentia muito que tivesse demorado tanto tempo, e também lamentava que eu me tivesse magoado no processo. Sentou-se na sala de estar da Calder House e observou o meu rosto à procura de dor. E dei-lhe um pouco porque tinha ensaiado. Dei-lhe o suficiente. Ela saiu com um pequeno sorriso tenso no canto da boca. O meu pai acompanhou-a. Quando ele voltou para a sala, disse: "Essa é uma mulher que pensa que acabou de ganhar algo." Eu disse: "Bom, deixemo-la gastá-lo." 2 semanas depois, Celia exagerou. Enviou um mensageiro a um capitão Belafort chamado Rinaldi, com um papel dobrado, sugerindo que Mavi Calder tinha estado a alimentar informações a uma equipa rival sobre a expansão planeada de um hotel legítimo Belafort em Terrytown. A informação naquele papel era muito específica. Nomeava um andar, uma data, um empreiteiro e um banco. Era também completamente deliberadamente falsa. Rocco tinha me contado por telefone na noite anterior, numa linha que sabíamos que Celia estava a ouvir, e a mais ninguém. Quando Haldi entrou no escritório de Rocco com aquele papel dobrado, Rocco já o esperava com uma cadeira puxada e uma cafeteira na secretária. Trouxeram Celia naquela noite. Ela não negou por muito tempo. Quando Rocco lhe perguntou por quê, ela chorou. E depois parou de chorar. E depois disse com uma voz pequena e atordoada: "O tio disse-me que ela te ia tirar de nós. Disse que estavas a esquecer o que era família." Disse que ela era a forma da coisa de que ele tinha tido medo durante anos. Por um longo momento, ninguém na sala respirou. Então Rocco levantou-se e saiu da sala e andou pelo corredor até ao quarto amplo e soalheiro na parte de trás da casa e sentou-se ao pé da cama de Dominic. Dominic estava acordado. Dominic estava acordado há algum tempo. "Sobrinho", disse Dominic, e a sua voz não era a voz que eu tinha ouvido durante 3 semanas sobre o organizador de comprimidos. Era mais clara, era mais firme, era a voz de um homem que tinha estado a descansar a sua garganta por uma estação longa e paciente. Rocco disse: "Conta-me." Dominic contou-lhe, não com vergonha, mas com algo mais perto de alívio. Disse que Rocco se tinha tornado mole. Disse que um homem que se recusava a deixar o seu povo expulsar casais idosos das suas terras era um homem que se tinha esquecido no que a família tinha sido construída. Disse que a família precisava de ser abalada e que Rocco precisava de a abalar ele mesmo, e que a única maneira de fazer Rocco abalá-la era fazê-lo acreditar que os seus próprios capitães estavam a afastá-lo. Dominic tinha usado Celia. Tinha-lhe alimentado o medo e tinha-a observado a fabricar as armadilhas. Tinha-me observado a sobreviver a elas uma após a outra. E tinha, admitiu ele, começado a achar isso interessante. Disse a palavra interessante com um pequeno e seco sorriso que me disse exatamente o quanto do seu AVC tinha sido real, o que quer dizer que quase nada. O seu plano na sua fase final era enviar informações falsas através de Celia a Rocco, sugerindo que 4 dos capitães mais experientes de Rocco estavam a preparar-se para desertar para uma família rival em Queens. Ele acreditava que Rocco, humilhado pela minha aparente traição e abalado pelo susto da medicação, agiria contra esses 4 homens por instinto. Ele acreditava que Rocco purgaria a sua própria estrutura mais leal e que a organização Belfort, esvaziada por dentro, seria fácil de engolir numa estação. O que Dominic não sabia era que as 4 histórias de deserção já tinham chegado a Rocco. Cada uma tinha sido moldada subtilmente de uma forma ligeiramente diferente por mim e por Rocco, em 4 chamadas telefônicas diferentes que sabíamos que a rede de Dominic monitorizava. Cada versão tinha viajado por um caminho ligeiramente diferente. Cada caminho tinha levado de volta limpidamente a uma pessoa específica no círculo restante de Dominic. Quando Dominic estava pronto para agir, Rocco já tinha o mapa de cada mão em cada bolso. Não houve purga. Não houve massacre. Houve apenas, ao longo de uma longa noite calma, uma série de pequenas e firmes reatribuições. Os capitães que Dominic queria remover foram promovidos.
Os homens em que Dominic contava foram retirados dos seus postos e enviados para empregos legítimos nos hotéis Belaforte no norte do estado. Empregos com horários reais e salários reais e sem portas que abriam às 3 da manhã. Ao amanhecer, a rede de Dominic já não existia. Rocco também não levantou a voz para Dominic. Sentou-se junto à cama por muito tempo e disse finalmente: "Ensinaste o meu pai a atar uma gravata quando ele tinha 14 anos. Lembro-me dessa história. Vou manter-te vivo e vou manter-te confortável e nunca te vou deixar falar com um membro desta família novamente sem uma pessoa presente." "Vais morrer velho, tio. Não vais morrer perigoso." Dominic assentiu, não argumentou. Havia no seu rosto algo que parecia quase respeito e entendi, observando da porta, que este era o resultado que ele tinha, em algum nível, esperado que o seu sobrinho fosse capaz de. Pensei por cerca de 6 horas que a história tinha acabado. Sentei-me na varanda da Calder House com uma caneca de café, que não era muito doce, e o meu pai sentou-se ao meu lado, e Rocco sentou-se no degrau de cima, com os cotovelos nos joelhos, e Rocco dormia sobre os nossos 3 pés. Estava frio. Era o tipo bom de frio. O tipo que faz o rio cheirar a ferro e os degraus da varanda parecerem firmes sob os teus sapatos. Rocco olhou para mim e não disse as palavras. Ele não precisou. Olhei de volta e também não as disse. Tínhamos ganho algo naquela cozinha com a mesa de esmalte, e ambos sabíamos o que era, e nenhum de nós precisava de o nomear em voz alta ainda. Então o telemóvel do meu pai tocou. Era um dos seus vizinhos da estrada, um homem chamado Hollis, que gere a loja de rações. O meu pai tinha deixado a luz da garagem acesa. O meu pai nunca deixa a luz da garagem acesa. O meu pai desceu sozinho. Rocco e eu ficamos na varanda. 20 minutos depois, o meu pai ligou de volta e a sua voz estava estranha, fina, a voz que um homem usa quando acabou de pegar em algo que não quer segurar. "Mavi", disse ele. "Há um gravador de cassetes no armário de parede, por cima do compartimento das peças. Estava embrulhado em plástico. A poeira em cima do armário não foi tocada em meses. Alguém o colocou lá antes de tudo isto começar. Acho que tu e o Rocco precisam de vir ouvir isto agora." Fomos de carro. Os 3 ficamos na garagem sob a única lâmpada nua. O meu pai colocou o gravador de cassetes na bancada e premir play. A voz de um homem, sem pressa, desconhecida, talvez mais velha, ou talvez apenas cansada, encheu a pequena sala. A voz não se identificou. Disse em ordem 5 coisas. Disse que numa terça-feira chuvosa de outubro, aproximadamente às 21h40, Mavi ligou para o seu futuro pai assustado na estalagem que ela geria. Disse que ela usaria o telefone do escritório atrás do armário de roupa branca para ligar para o seu pai. Disse que sussurraria 4 palavras. "Vem me buscar." Disse que Rocco Belfort estaria sentado na garagem de Owen Calder quando a chamada chegasse. Disse que Rocco Belfort iria à estalagem ele mesmo e que levaria Maeve Calder para casa com ele. Então a voz parou. Então disse mais uma coisa. "O ponto", disse a voz, "nunca foi para Rocco chegar à estalagem. O ponto era para Rocco levá-la para casa. Tudo o resto depois disso é deles para manter ou perder." A fita clicou. Os 3 ficamos na garagem sem falar. Rocco estendeu a mão muito lentamente e virou a cassete na sua caixa. Não havia etiqueta. Não havia impressões digitais no plástico que alguém fosse alguma vez levantar. Dominic, do seu quarto guardado, já tinha jurado pela memória do seu irmão que nunca tinha tocado numa cassete. Nunca soube da reunião na estalagem, nunca me tinha escolhido, nunca sequer tinha ouvido meu nome até Célia o ter dito 3 semanas depois daquela primeira noite chuvosa. Dominic, tudo o que ele era, não mentia sobre o seu irmão. E Rocco sabia disso. Olhei para Rocco. Rocco olhou para mim. E pela primeira vez desde que saí do armário de roupa branca na sombra do casaco cinzento, vi um pequeno e honesto lampejo de medo cruzar o seu rosto. Não medo da chegada, não medo de uma purga, medo da forma de uma coisa que ele ainda não conseguia ver. Uma coisa que tinha sido paciente o suficiente para esconder uma cassete numa garagem meses antes de um telefone tocar. Paciente o suficiente para saber que um mecânico na Route 9 deixaria uma luz acesa na noite errada.
Paciente o suficiente para confiar que uma jovem sussurraria exatamente as 4 palavras que um estranho já tinha escrito. Ele disse calmamente: Alguém te escolheu, Mavi. Alguém te escolheu antes de eu saber que existias, e eles queriam-te aqui nesta casa comigo. Não respondi. Não podia. Pus a minha mão na cabeça de Rook, em vez disso, porque Rook nos tinha seguido e estava a apoiar o seu peso no meu joelho. E pensei no casaco e no telefone, e na raiz, e nos comprimidos. E pensei em todas as armadilhas que tinha sobrevivido. E pensei em como nenhuma delas, tinha realmente sido o ponto. O ponto era o degrau da varanda. O ponto era o café que não era muito doce. O ponto era o momento na mesa de esmalte em que eu tinha dito: reparei na mesma coisa há cerca de 10 dias. E Rocco quase tinha sorrido. Alguém em algum lugar tinha querido que aquele momento acontecesse. Alguém tinha sabido que Rocco Belforte, apresentado a uma mulher assustada sob os cuidados do seu amigo mais antigo, não enviaria um soldado. Alguém tinha sabido que ele iria ele mesmo. Alguém tinha sabido que, uma vez que me trouxesse para o seu próprio telhado, tudo o que crescesse lá cresceria, quer ele quisesse ou não. E quem quer que fosse essa pessoa, eles tinham contado com a decência de Rocco, da mesma forma que outro tipo de pessoa poderia ter contado com a sua crueldade. Se esta história vos prendeu até aqui, façam-me um último favor. Toquem no botão de like. E se ainda não se subscreveram, subscrevam agora, porque o que vier a seguir não vai ser silencioso. E quero que estejam comigo quando descobrirmos quem pôs aquela cassete na garagem do meu pai. E digam-me honestamente nos comentários uma coisa. Se tivessem estado naquela garagem conosco, a ouvir a voz de um estranho descrever a pior noite das vossas vidas antes de ela acontecer, teríeis ficado com o homem do casaco cinzento, sabendo que alguém invisível vos queria exatamente onde estavas? Ou teríeis saído da porta daquela garagem e continuado a andar? Porque eu fiquei. Ainda estou a ficar. E em algum lugar lá fora, quem quer que tenha gravado essa fita, acho que ainda está a ouvir.